Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, aqui diretamente dos Estúdios Processos. Hoje a gente vai bater um papo muito legal, como sempre, né? Despencando conteúdo sobre vocês, trazendo essa vivência realmente para quem é concurseiro. Hoje nós estamos aqui com Jesus Valentini, professor, pessoa humana, você me conhece. Também estamos com nossos alunos aqui do presencial, Raul e Felipe, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E eu queria que vocês se apresentassem para a galera conhecer. Pode começar, Felipe, pode puxar aí. Meu nome é Felipe Madeira, eu estou estudando aqui no Processos, no módulo essencial. Comecei a minha preparação em maio, estou aí visando o concurso da Câmara dos Deputados. Meu nome é Raul, eu tenho 17 anos, estou começando na jornada dos concursos públicos agora. Focado aí na polícia, sou do módulo da PP Goiás e da Polícia Civil do DF. E tô começando agora a minha jornada, tenho aí mais ou menos quase um mês de processos aqui na Faculdade de Processos aqui, fazendo o curso. E é isso, estamos iniciando a nossa jornada agora. Eu vou na mesma onda. Eu tô começando minha jornada agora. A jornada. Não é? Gente, eu sou Jesus Valentini, pessoa humana, você me conhece. Professor aqui dessa instituição maravilhosa. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, vamos conversar sobre o processo de aprendizagem. Vamos falar sobre aprender a aprender. Nossos alunos estão aqui para poder trazer algumas informações, algumas dicas e também conversar sobre algo que você pode estar passando também, né, Gláucia? Que é o aprender. Sim, é aquele bate-papo muito gostoso e dolorido ao mesmo tempo, porque são dores compartilhadas. Eu acho que quem está nessa trajetória sempre está passando por esse mesmo processo. É abrindo mão de alguma coisa, se dedicando um tempo muito maior da vida para esse determinado sonho. É uma fase, é uma etapa que a gente sempre costuma dizer, né? São etapas a serem cumpridas. E é isso que a gente quer entender de vocês. Quais são essas dores? O que realmente tem motivado vocês a estudar? O que realmente tem feito vocês levantarem de manhã e falar, hoje eu vou me dedicar? Eu acredito que você, por ser mais jovem, você deve ter alguma motivação muito forte, né, Raul? Então, desde muito novo, eu tenho o exemplo da minha irmã, que ela é uma pessoa muito dedicada, que está sempre focando nos estudos, sempre me arrastando para esse caminho. Tanto que foi ela que deu a ideia para minha mãe, de estar me colocando aqui dentro, para poder estar pegando essa base, para poder estar ingressando num cargo público, porque querendo ou não, ser funcionário público é uma garantia do que você vai ter todo final do mês. E querendo ou não, também é uma vantagem, né? Porque hoje, se você notar, a maioria dos jovens que estão na minha idade não estão buscando por um tipo de conteúdo como eu estou vindo aqui me dedicar todo dia para estar tentando alcançar o cargo público. Você falou então que se espelha na sua irmã. Sua irmã passou por esse processo também. Você pode contar pra gente um pouquinho? Então, minha irmã, ela desde muito nova, ela estudou acerca para passar no vestibular da faculdade. Aí ela foi estudando, conseguiu passar na faculdade, fez direito e se formou, fez o OAB, passou. E hoje ela passou num concurso, atualmente ela passou num concurso de São Paulo, se eu não me engano, do Ministério Público, alguma coisa envolvida com cargo público lá de São Paulo. E ela tá me colocando nessa jornada também, só que ela já me colocou focado para conseguir uma profissão, nem que seja de ensino médio, porque durante os estudos dela, ela notou que por ser vestibular, às vezes a concorrência é muito elevada, ainda mais pro cargo que ela queria, pro curso que ela queria, que era o direito, querendo ou não, era uma coisa que ia demorar um processo, ia demorar um tempo. Sim. E por muito tempo ela teve que permanecer ali, querendo ou não, debaixo da asinha da minha mãe, do meu pai. E é uma coisa que ela falou que não queria pra mim. Queria que eu fosse atrás da profissão primeiro, que aí quando eu conquistasse a profissão, eu ia ter a verba para poder pagar uma particular ou talvez, querendo ou não, passar num vestibular também. Nossa, Raul, eu posso te falar que a sua irmã é Deus para você. Onde é que sua irmã se preparou para passar em concurso?
Então, desde de sempre, ela foi estudando online, em diversos cursos, mas ela passou no concurso quando ela entrou aqui. Ela entrou aqui, começou a estudar aqui, se eu não me engano, ela ficou 6 meses. Aí ela viajou para São Paulo para fazer a prova. Depois que ela fez a prova, saiu lá no diário lá, aí foi só alegria. Ai, que felicidade. Então ela estudou aqui na instituição também? Estudou aqui na instituição e foi ela que me recomendou vir para cá, né? Poxa, bacana demais, Raul. E fico muito feliz, você novo dessa forma, já ter uma mentalidade tão madura, que justamente é o que a gente encontra mais dificuldade hoje, de tentar inserir isso nos jovens, né? Então isso é muito bem formado em você, porque você vivenciou isso na sua casa. E eu fico muito feliz. E não diferentemente de você, eu acredito que você tem boas motivações também. O que te faz levantar e falar, não, eu vou estudar para concurso, Felipe? Bom, a minha decisão veio em cima de vivências que eu tive na minha vida. Eu sou formado em arquitetura e passei mais de 10 anos aí trabalhando na iniciativa privada e como autônomo, né? E a experiência de trabalhar como autônomo foi uma experiência, assim, diria que um maremoto, né? Porque era muito em ondas, assim. Tinha momentos que eu estava maravilhosamente bem e momentos que eu estava lá embaixo, com dificuldade financeira. E após um grande período como autônomo na arquitetura, eu tive a oportunidade de ocupar um cargo público, de comissão. E aí eu experienciei aquela estabilidade, aquela certeza de ter um salário todo certinho ali no fim do mês, e achei isso muito válido, né? Quando terminou o governo Bolsonaro, o meu cargo foi extinto, eu falei, não, agora está no momento decisório, né, que eu tenho que tomar uma decisão, que trilha que eu vou seguir agora. E aí foi uma coisa bastante complexa, né, porque tinha meu amor pela minha profissão, e tinha também as minhas experiências que me lembravam, quando eu era autônomo, trabalhando em iniciativa privada, tinha toda aquelas dificuldades de trabalhar horas durante o dia e não ter um retorno muito bom, né? E o comparativo com a experiência no serviço público. Então, a partir do momento que eu tomei minha decisão, não, é concurso mesmo que eu vou fazer, aí eu saí da minha terapia do psicólogo lá, vim direto aqui para a Secretaria do Processo e fiz minha matrícula. Então, lá em maio eu comecei a minha jornada de estudos e estou aqui seguindo firme com bastante afinco. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai, não, se Deus quiser, já deu tudo certo, né? Vocês são pessoas muito empenhadas, tá com tudo muito bem traçado. Isso é importante, porque quando você realmente acredita naquilo, é aquele negócio, você já entendeu que você precisa dessa estabilidade, você já passou por várias situações, por várias experiências, e você entende que essa estabilidade realmente é o que vai facilitar muitas coisas na sua vida. Então, quando isso fica muito bem claro, quando a família abraça muito isso também, eu acho que colabora muito. Você já tem filhos? Tenho uma filha de 6 anos. Tá vendo? São duas realidades bem diferentes, né, Jesus? Eu, em sala de aula, sempre, quando ministro aula, eu falo para os alunos da importância de se descobrir no processo de aprendizagem. E eu quero trazer isso para cá, na nossa conversa. Raul, Felipe, quando é que vocês percebem que vocês estão no caminho certo do aprendizado? Quando é que você diz assim, bingo, eu aprendi? Você consegue identificar isso, Raul? Bom, quando eu estou estudando, que eu vejo esse fato do bingo que você falou, é quando eu tô lendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida, nunca vi na escola, em lugar nenhum, tipo, aonde que eu ia me imaginar olhando uma Constituição para entender uma lei, um artigo, uma coisa que possa me levar a entender como é que funciona os cargos altos lá acima, políticos, etc. E aí eu me pego estudando uma lei seca. E para mim, o momento do bingo é quando eu consigo interpretar e quando eu consigo criar exemplos na minha cabeça de como que ia funcionar aquela lei, de como que ia funcionar aquele artigo, de como que ia funcionar na prática o que está escrito ali na lei seca. Então, para mim, no momento que eu consigo interpretar, que eu consigo criar, por exemplo, um exemplo disso, é quando dá esse bingo para mim que, realmente eu aprendi e entendi como é que funciona. Perfeito. Vou nominar, né, o que você está falando. A gente chama isso aí de aprendizado ativo. E não é só o passivo. O passivo é só você receber. No ativo, você está questionando. Você olha e diz assim, tá, e como eu coloco isso em prática? Onde eu encaixo isso? E você, Felipe?
Não, eu concordo. Seu bingo. Eu acho que quando a gente está ali, principalmente, agora, eu sou arquiteto, vamos começar a estudar direito constitucional, direito outro administrativo. mundo, né, Felipe? Eu, assim, a princípio já me botou um medo ali, que eu nunca pensei em estudar direito na minha vida, né? Mas aí, a partir do momento que você imagina, agora eu vou estudar uma coisa que vai ser a minha realidade daqui para o futuro, né? Quer dizer, a Constituição, Lei 8.112, vai ser a minha vida no momento em que eu for efetivado ali como servidor. Então, eu começo a entender que aquilo ali vai ser aplicado na vida, como é que vai ser a minha carreira, a partir da nomeação, do exercício num cargo público. Então, eu acho que quando a gente vê aquele paralelo entre a teoria e a realidade no futuro, eu acho que facilita o processo de aprendizagem. Que bom. Vocês costumam anotar, fazer organogramas, esquemas? Como é que é o seu processo de aprendizagem assim, na rotina mesmo, no dia a dia? Hoje, peguei uma matéria, faz o quê? Hoje, quando eu pego uma matéria, por exemplo, que eu vi aqui no processo, estou lá na aula e eu vejo, além de fazer as anotações durante a aula, grifar, principalmente o que os professores indicam pra gente, quando eu chego em casa eu gosto de assistir na plataforma mesmo do Processos lá, assistir uma videoaula, tanto para reforçar e revisar, porque querendo ou não a gente esquece. E depois da videoaula eu faço um mapa mental. Eu gosto de trabalhar muito com mapas mentais. E questão atrás de questão, porque querendo ou não, ou errando que se aprende, que tem o famoso caderninho do erro, né? Foi passado pra gente, por exemplo, errou questão, vai lá, anota a questão, para quando você tiver uma dificuldade, quando você estiver dando uma revisada, você ir lá nesse caderninho e analisar o que tá te pegando no momento da matéria, no momento que você tá estudando da matéria. E aí foi passado pra gente isso, e também é uma maneira muito boa de estar estudando durante o dia a dia. E eu gosto de montar um cronograma. Por exemplo, hoje a gente viu a Lei 429, né? Sim. 8.429. 8429. Isso. A gente viu essa lei hoje e, querendo ou não, eu vou lá e coloco ela no calendáriozinho, onde daqui tantos dias eu vou revisar de novo. Porque não basta só você ver uma vez, porque senão você esquece. E, querendo ou não, o estudo ele não pode ser passivo, como você falou. A gente tem que botar ele em prática e também tem que revisar ele durante o tempo. Então, durante o meu dia a dia, dos meus estudos, eu gosto de colocar... fui pro Processos hoje, assisti a aula presencial, chego em casa, dou uma descansadinha, vídeo aula da plataforma, mapa mental e depois questão. A gente tá no caminho certo. Tá me inspirando esse garoto. Concordo. E aí, Filipão? Eu acho que é exatamente isso que o Raul falou, e eu acho que o principal é diversificar os métodos, né? Então a gente passa todas as manhãs aqui assistindo aula e tendo essa troca com o professor e com os colegas. E aí quando eu chego em casa eu procuro adotar um método diferente. Então se eu já estava no método visual e auditivo lá durante a aula da manhã, eu já prefiro pegar uma lei seca durante a tarde e ver qual é o conteúdo literal ali daquele assunto, e sempre, como o Raul falou, fazer as revisões, né? Porque se você absorver aquele conteúdo uma vez e não voltar ali para fixar aquele assunto, você vai ter uma dificuldade de acessar essa informação no momento da prova, né? Eu acho que o segredo é diversificar os métodos de estudo, de aprendizagem. E hoje, você falando em métodos, assim, despenca, né? Cada um tem um método e a gente sempre procura deixar claro que às vezes a tua experiência não vai servir para outra pessoa. Cada um encontra um método melhor realmente para fixação, né? Realmente, graças a Deus, vocês entenderam como é que funciona. Hoje vocês entendem que realmente é necessário essa troca do presencial. A gente costuma dizer das etapas, mais uma vez. É necessário para a grande maioria essa etapa do presencial, essa troca com o professor. Eu ia até te perguntar, Rô, assim, você vem há pouco tempo do ensino médio. Eu acredito que essa rotina de estudo você não aprendeu no ensino médio no decorrer desses anos na escola. Querendo essa troca com os professores te direcionou muito bem isso, né? Querendo ou não, a experiência do ensino médio para um cursinho assim é totalmente diferente. Você chega aqui realmente para focar no que vai ser passado. Na escola não, a escola você está lá com seus amigos, é mais um clima mais... Hoje é um clima mais não tão focado ao que é passado, mas um clima mais de brincadeira e etc. E, querendo ou não, mais ainda da realidade que eu vim, porque eu não moro aqui em Brasília, eu moro no Goiás, né? Eu moro lá no Jardim Gá e, querendo ou não, é distante, e lá a galera é mais... Não tem muita gente focada nisso.
A galera tá mais lá pra brincar, fazer as coisas deles e, tipo, jogando o futuro de lado. Só que eu vi que eu não queria isso pra mim, e aí acabou que eu entrei no cursinho, e nisso que eu entrei no cursinho eu tô pegando essa referência agora e vendo quanto é diferente do ensino médio. Porque, como eu falei, essa diferença de você vir realmente com o intuito de aprender, vir realmente com o intuito de estudar e pegar a matéria é totalmente diferente. E isso chama a nossa atenção, porque assim, eu gosto muito de trazer vocês para falar com o pessoal, porque todo mundo normalmente pega muletas para colocar, né, na vida inteira. Não, eu não faço isso por conta disso. Eu nunca estudo para concurso por aquilo. E a gente vê 2 exemplos, assim, bem distintos um do outro. Um garoto e um pai de família já, com experiências. Poxa, Raul mora muito distante. Goiás, assim, para quem está nos assistindo de fora, ele fala que em torno, é bem distante, para chegar aqui com condução pública ainda, né, Raul? É uma correria danada. Então, ele tem todo esse desgaste, estuda aqui com a gente no Matutino. Então, para ele conseguir chegar, com certeza, ele sai muito cedo de casa. Acordo 4h30, pego o ônibus 5h20, chego aqui 7h30, meia hora antes da aula, já dá aquela olhada no conteúdo que foi passado na última aula, pra não perder tempo. E chega em casa desgastado, viu? E continua estudando, né? Tem que continuar até alcançar o objetivo. Gente, isso é um referencial. Então, você que está aí nos assistindo, realmente levanta, acorda. Quantas pessoas com dificuldades muito maiores que a sua, com a dinâmica de vida muito mais conflitante do que a sua, e se dispõem a estar aqui porque acreditaram no sonho, acreditaram que pode fazer a diferença. Raul tinha tudo para estar jogando bola, tinha tudo para estar no celular o dia inteiro, mas não, ele decidiu, encarou um projeto de vida e está levando muito a sério. Eu fico muito feliz que a gente pode estar contribuindo com você em relação a isso. Realmente a gente acredita muito no sonho de vocês e a gente tenta realmente entregar as melhores ferramentas possíveis. Essa questão que você colocou de vir por presencial e à tarde você pegar e entrar na nossa plataforma online, onde tem um curso belíssimamente gravado, né, Jesus? Jesus gravou uma matriz aí pra gente muito legal. Então, a gente acredita realmente nessa ideia que você colocou. É necessária essa revisão. Então, eu fico feliz de vocês encararem realmente isso. Porque se for para simplesmente entrar num cursinho e estudar de qualquer jeito, você vai ser só mais um. Só mais um nessa fila. Realmente, todos podem passar, mas em que lugar da fila vocês vão estar? Verdade. Trazer aqui, você comentou sobre o caderninho do erro. Eu achei fantástico. Já ouvi falar. Não conheço muito não, mas já ouvi falar. Mas eu vou trazer a pergunta aqui para o Felipe. Felipe, como é que você encara um erro? Se você aprendeu, se você assistiu a aula e mesmo assim você errou a questão, como é que é essa relação ali na hora? O que você faz quando você erra uma questão sempre que você assistiu a aula? Jesus, eu até lembro de uma aula que você nos deu e falando exatamente na questão do erro. Que o erro é uma oportunidade de saber aonde que você está precisando melhorar. Então, quando você tem um erro e você identifica ali, você consegue mapear o que você precisa melhorar. Então, a partir da resolução de questões que o Raul comentou, que ele sempre faz todos os dias, você identifica lá os seus pontos fracos para você melhorar e chegar lá na frente cada vez melhor. Né? Ótimo, que bom. Você quer falar, Raul? Vou falar a respeito do erro. É como você falou, se a gente tivesse vindo pra cá, pro cursinho, pra tá assistindo a aula, pra tá vindo acertar, pra você tá colocando questões ali que realmente não tem nexo, você só ler lá e acertar, não seria... seria bom pra gente, claro, que a gente ia sair daqui sorridente. Mas o intuito da gente não é sair daqui sorridente, é o intuito de saber... O intuito é sair daqui sabendo, o intuito é sair daqui entendendo e buscando onde está o nosso erro, o nosso ponto fraco ali para tentar acertar numa próxima vez ou como funciona o caderninho do erro, analisar ali e fazer a revisão do que estava errando para realmente grudar na cabeça e não esquecer mais. Eu trouxe esse tema, Glaucia, porque em sala de aula, como professor, eu nivelo para cima. Eu não trato os meus alunos com diferença. Aquele ali sabe mais, aquele ali sabe menos. Não, eu nivelo para cima. Para quê? Para quando você chegar lá, na hora da prova, você olhar a questão e falar assim, rapaz,
Eu fiz uma questão muito mais difícil do que essa daqui. Porque existe essa técnica de entregar o mais fácil para você sair sorrindo. Só que lá na frente, esse mais fácil, ele não trouxe o músculo que você precisa ter. Você precisa adquirir músculo agora. E como é que a gente adquire? É errando. Só que se eu oferecer um produto que é esse assim, olha gente, vem cá que vai demorar, vai ser mais difícil. As pessoas não vêm. As pessoas querem facilidade. Elas querem, vem cá que eu vou te fazer sorrir, você vai sair feliz. Aí lá na frente, quando ela precisar pegar um peso bem forte, ela não tem músculo, ela não tem força. Eu gosto dessa palavra erro, porque acho que foi na quinta série. A quinta série é um negócio que registra pro homem, sabe? Ficou marcado. Alguém disse assim pra mim, a gente não erra, a gente aprende. Nunca mais larguei isso. A gente não erra, a gente aprende. É claro que se eu puder escolher acertar ou errar, eu escolho acertar. Mas será que o processo de aprendizagem é só o acerto? É só acertar? Não é. A teoria é uma, a prática é outra. E a gente vê isso na hora que vai fazer a questão. Você fala, peraí, eu aprendi na teoria, mas aqui exige uma interpretação. E aí, se eu errar, eu pelo menos aprendi a interpretar definitivamente. E não é fácil interpretar. Hoje mesmo a gente viu isso, né? Que interpretação depende muito de quem está fazendo. E aí tem que conhecer a banca examinadora. Banca examinadora. O que você mais gosta aí, Raul, de banca examinadora? Bom, de banca examinadora, como você falou, tanto em uma aula, outros professores comentaram também, a Sebrasp é a que mais, além de ser a mais complexa, vamos dizer assim, em questão de cobrança, da forma que ela cobra, é a que serve de base. Se você dominar a Sebrasp, você vai conseguir ter facilidade em dominar as outras. Então, a questão de banca, assim, a Sebrasp, pra mim, é um divisor de águas ali, porque se você se basear nela, você vai conseguir responder o resto. Eu acho legal que no seu vocabulário agora, né, ele virou concurseiro. Né? É isso, você tá numa imersão. Você usa os instrumentos que a instituição disponibiliza, plataforma, videoaulas, materiais que vocês recebem em sala, tem que ter o contrato para receber o material. Dá a mochila. Eu vi um menino falando assim, sem contrato não dá. Eu olhei assim, não fala nada para ninguém, mas libera só para ele que ele esqueceu, deixa a chefe ver. Não conta não. Entendeu? Mas tem que ter o contrato para receber o material. E tudo isso faz com que você tenha mais bagagem para na hora H, que é quando você sentar ali, você falar, meu amigo, banca examinadora, concurso, prova, questão, eu estou dominando. Não é isso, Glaucio? É verdade. Qual a sua? A sua banca mais temida? Então, como o meu foco no momento é Câmara dos Deputados, né, eu estou focando em FGV. Né, e falar de banca é uma grande questão, né, porque você, como vários professores aqui no processo falam, você não tem que saber de tudo, você tem que saber o que se preparar para o que você está querendo conquistar. Então, eu, por exemplo, estou querendo Câmara dos Deputados, vou ter que estudar para o perfil de prova FGV, né? Que é conhecida por ter questões multidisciplinares que misturam questões de português com direito constitucional e administrativo. Então, a gente já vai direcionando o estudo para aquela tipo de banca. É uma loucura isso, porque a gente vai voltar nessa questão dos cargos já. Mas essa questão da banca, você colocou aqui o CESP, tudo é joia. E algumas pessoas encaram que é a mais difícil. Só que eu já vejo a FGV, querendo ou não são alternativas. O CESP, você está com duas questões, você tem que decidir se ela é certa ou errada, porém vai eliminar uma, né? Se você errar. Porém, ali não, são 5. É praticamente 5 questões. Eles colocam respostas, vamos dizer, como se fossem 2 certas, mas essa daqui é mais certa do que a outra. Então, dificulta muito. E a FGV, ela é muito temida por todos mesmo, principalmente na parte de português. A gente começa a conversar entre os professores, debater um pouco sobre isso, e a gente sabe da dificuldade que é em relação à cobrança da banca. E trazendo para esse lado, você me trouxe à memória algumas questões. Tem alunos, às vezes, que nos questionam, não sei se é o caso de vocês. Mas eu queria saber sobre isso, desse assunto. Mas na gramática eu queria estudar sobre isso. Às vezes até pessoas que são da área questionam muito vocês. E o professor, ele é muito bem preparado para estar aqui. A gente não escolhe à toa. Cada professor que está aqui, a gente tem realmente
uma dedicação em saber olhar cada detalhe, essa pessoalidade com vocês, e a dedicação realmente no aprofundamento de concurso público. Então, o que ele está trazendo em sala de aula é o que a prova vai vir cobrando na prova. Não é à toa que ele, às vezes, passa superficialmente por determinados assuntos, né, Jesus? Porque ele vai trazer o quê? Como a banca cobra, como vai vir na sua prova. Não é mesmo, Jesus? Eu acho que durante a aula, alguns alunos me questionam e fazem até algumas carinhas feias temporariamente. Só pulou 2 artigos, que vou continuar pulando. Esse aqui, ó, esses 2 aqui são intermediários. Agora, esse que eu tô aqui, a gente precisa aprofundar. Então, conhecimento é isso. A gente tem que focar naquilo que mais é cobrado. E como é que a gente sabe isso? Conhecendo a banca. Bagagem é tudo, né? Bagagem é tudo. Fazer prova, fazer concurso, simulado, e a gente tem aqui, né? Os nossos simulados. Mas isso que a Glaucia falou é interessante mesmo. A gente tem um olhar clínico, que é o olhar de Falcão. Eu estou lá em cima, mas eu estou olhando a minha presa. E, por exemplo, na lei de improbidade, não é grande. São 25 artigos, mas eu bato em 13 artigos. E até digo, ó, esses aqui são os mais cobrados, é o momento que você tem que parar. O outro, você passa, você dá uma olhada, né? E aí você vai estudá-lo, mas não vai estudar com tanto afinco, né? É isso que a gente faz. Otimizar o tempo, né? A gente sabe que é uma corrida contra o tempo. Edital da Câmara mesmo, como você colocou, a prova tá aí. Aí será que dá tempo de você estudar todos os artigos, estudar toda a Constituição? Não dá. Então a gente traz realmente aquilo mais preciso nas provas, né? E aí trazendo para essa questão da carreira. O que te fez escolher a Câmara? E agora a gente vai entrar no seu. Mas vamos ver aqui com o Felipe. O que te fez escolher a Câmara dos Deputados? Bom, acho que todo mundo já espera a mesma resposta, né? Eu tô na dúvida. Remuneração. Pensa numa dúvida. Remuneração e possibilidades, né, que o cargo no Poder Legislativo proporciona, né? Então, tem grandes oportunidades de capacitação dentro da carreira, né? Mas, com certeza, o principal motivo é a remuneração. Você se sente capaz de disputar essa vaga, Felipe? Completamente capaz. Certo. E o que você faz para se sentir capaz? Você fez uma tabela desafiador, que eu vou falar agora, porque faz parte do processo de aprendizagem. Você tem uma tabela de estudo? Você levanta e sabe o que você vai estudar? Eu tenho um cronograma com todos os dias. Até o dia 3 de dezembro. Opa. E tenho as disciplinas que eu tenho que ver todos os dias. Meta, Mas né? é organizado. Inclusive as revisões. Que excelente. E vale lembrar, você começou com a gente no módulo essencial, né? Isso. A gente tem uma turma aqui, para quem não sabe, é uma turma com 15 matérias. 15 matérias que caem nos principais concursos. Acho que cerca de 80% dos concursos vão vir sempre cobrando essas... Alcança tranquilamente, né, Jesus? Alcança. Porque é fixo aquilo. Então, você já estava muito bem preparado nessas disciplinas básicas e hoje você está focando mais nessas específicas, querendo ou não. Você teve um tempo para isso, né? Inclusive, já estou pensando em entrar na turma da preparatória para a Câmara. Olha aí, é isso daí. A gente está com essa turma lá aos finais de semana em Águas Claras. Quem quiser, a gente já vai até lançar um desconto e deixar no descritivo aí para vocês, viu, galera? E aí isso é importante, Felipe, eu fico feliz realmente disso, está muito bem traçado, muito bem determinado, Gostei da sua resposta. Tudo muito já, assim, metrificado. Isso é joia. Isso na vida do concurseiro é essencial. Tem que estar muito bem definido. Você vai abrir mão de algumas coisas momentaneamente, isso é normal, mas realmente para colher lá na frente, né? Isso é joia. E você, Raul, você vai se dedicar, e o que te fez escolher a turma que você está hoje com a gente? Então, a princípio o que fez eu escolher realmente a turma que eu tô hoje é as matérias que, querendo ou não, minha irmã que já tem mais bagagem, já analisou e viu que realmente era o que era mais cobrado em prova, tanto de nível médio, tanto pro cargo que eu tô querendo. Hoje, como eu não tenho ensino superior, eu vou fazer concursos níveis médios, como agente administrativo da Polícia Federal, alguma coisa assim, que são cargos já, querendo ou não, bem remunerados para um jovem como eu. Ganhar 7 mil com 18 anos é uma realização. Onda, né? Então, eu teria. Querendo ou não, foi o que realmente me fez escolher essa turma. Tanto as matérias, quanto o sonho de poder ali ser policial. Porque todo mundo que tem a vontade de ser policial, não é pela remuneração. Porque a gente sabe que o policial, além de estar correndo ali o perigo de vida todo dia, a remuneração não é uma das coisas que faz ele estar ali todo dia, né? É questão de gosto mesmo, pela carreira e admiração, né?
E isso é muito jóia que você colocou, porque assim, claro, o concurso da Câmara todo mundo quer fazer pelo salário, quem é que não quer ganhar esse salário todo? Mas é ideal a gente sempre buscar algo que nós temos paixão, é você entender, não que você vai parar nesse primeiro que você passar, né? É o primeiro degrau, só que você tem que entender que você vai ficar ali o resto da sua vida fazendo aquilo ali, desempenhando aquela função. Então, se seu coração não arder por aquilo dali, pensa num trabalho estressante. Acho que dinheiro nenhum paga você ficar ali totalmente desmotivado com aquilo que você está fazendo. Apesar que eu acho que eu suportaria ficar bem triste ganhando 30 mil. Eu também. Pula essa parte. Pula essa parte. Ó, eu juro pra vocês que eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem até achar que não é. A minha chefe, por exemplo, ela vai achar que não é, mas eu vou fazer uma pergunta técnica. Um dos instrumentos para se passar em concurso é o professor. A gente não tem dúvida disso. A instituição, quando escolhe um professor complexo. Não é simples, né? Porque professor não é só a sala de aula. É o material que ele tem que enviar. Então, o que vocês mais gostam aqui no Uniprocesso quando o professor entra em sala de aula? Qual é o diferencial dos nossos professores? Se quiser trazer um exemplo de um professor que faz uma grande diferença. Um professor careca, com barba, que fala pessoa humana. Jesus Valentino. Que fala Pessoa humana. Diga aí, Felipe. Bom, os exemplos e a familiaridade com as características das bancas e do que é cobrado geralmente nas provas de concurso público é uma questão muito notável aqui com os professores aqui do Processos que a gente percebe. Por exemplo, eu estou até lembrando de um exemplo do nosso professor de informática, o Pacheco, dando Pacheco. Características de cobrança de algumas bancas que às vezes cobram questões que não são verdades absolutas, mas se ele fala, ó, aceita que dói menos. Essa questão aqui vai ser certa para essa banca. Então ele já fica ligado. Se for para FGV, você vai marcar que isso aqui está certo, o outro está errado. Então essa experiência que os professores nos passam aqui no processo realmente é uma questão muito válida. Tocando nessa ideia do Pacheco, realmente, ele é um ótimo professor. Não só ele, mas como todos que eu tive o prazer de ter aula até agora, inclusive, né? Mas essa questão é muito importante, é um detalhe muito importante, porque querendo ou não, como eles já têm uma bagagem maior do que, sei lá, eu que tenho 17 anos, eles fazem realmente aulas, tem anos dando aulas, então eles já sabem, eles já têm mais um conhecimento a respeito da banca, então eles vão saber o que a banca cobra. Então nessa situação que ele tocou em sala de aula que o Felipe citou, é tipo uma questão lá que cabia recurso, porém a banca não aceitou, porque para a banca aquilo ali é certo e não tem debate. Então, assim, cabia recurso? Cabia, mas não foi aceito. Tanto que ele foi uma das pessoas que enviou o recurso na época da questão. E, querendo ou não, é uma coisa muito importante para deixar pra gente. Porque pode ser uma questão que vai definir ou não o nosso grande dia, que é a posse, né? Com certeza. Uma questão faz toda a diferença. E conflitantemente, não para talvez agora a curto prazo para vocês, mas a matéria de ética também é uma que dá mais, sabe, ciricutico. Porque na prática a gente acha que é de uma forma e na teoria é totalmente diferente. Na verdade, ao contrário, na teoria é uma coisa e na prática você vê que não funciona. Então, realmente é você entender como vai ser cobrado em prova. E na escolha de professor a gente preza muito isso, porque eles são especialistas. São especialistas mesmo. Realmente é nítido aqui com todos os professores. Sim, essa experiência. Qual material, Raul, você mais está utilizando? PDF, a aula presencial, a vídeo aula? O que é que você... É quantidade mesmo. Em quantidade, você usa mais o quê? Em quantidade e vídeo aula. Porque, querendo ou não, é a parte ali que eu passo mais tempo. Né? Se for contar por quantidade mesmo, é videoaula. Mas a diversificação, querendo ou não, é importante pra gente. Sim. Porque se a gente se prender só a videoaula, aí, por exemplo, não tem as questões, que é o que faz a gente fixar. Ou talvez o PDF. É sempre bom também ter o material nas mãos, assim, em mãos. Tanto o PDF quanto o material que o próprio processo disponibiliza pra gente. Porque ter o contato com o papel nos dá uma intimidade maior. Nos dá o poder ali de ter a leitura, de poder interpretar de uma forma diferente. Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente tá muito acomodado com a tecnologia. Sim. Querendo ou não. Então, o apego pelos livros, o apego tanto pelo material é uma coisa que dá uma diversificada, dá uma melhorada pra gente. E aí, Felipe? Eu gosto de pensar no
processo inteiro de estudos para um concurso em ciclos, né? Então, eu acho que eu iniciei um ciclo com as aulas presenciais e com o material de lei seca. E durante as aulas, a gente faz muita anotação, né? E eu acho que as anotações se transformam num material mais compacto. Sim. E ali no momento do ciclo de revisões, isso vai ser mais válido. Então, eu me encontro, por exemplo, num ciclo de estudo, onde eu estou dando muito mais atenção às coisas que eu já anotei e gravei ali no meu caderno, que são coisas mais importantes e mais compactadas ali, mais focadas para as coisas que eu preciso do que o PDF ou as videoaulas. Porque querendo ou não, o tempo é uma coisa que o concurseiro ele é limitado. E quando você identifica os erros, é muito mais fácil lidar com eles, né? Porque fica aquela coisa muito distante, você acha que está acertando, mas essa questão de pegar pontualmente nos erros, essas anotações, elas são fundamentais mesmo. E como é que vocês lidam com a questão, porque isso é um gigante para todo mundo, essa questão da procrastinação, da desmotivação, como é que vocês lidam com isso? Porque, pelo que eu entendi, os dois tiraram esse período todo para estudo, né? Não estão trabalhando fora, ou tá? Não, eu só estudo. Estudando. Mas querendo ou não, vem o cansaço, vem a desmotivação, vem a procrastinação. Eu como posso é que até passar minha experiência pessoal aqui. Eu comecei em maio, eu estou maio, junho, julho, agosto. Iniciou setembro, eu comecei assim, a sentir uma dificuldade de manter o ritmo. Passei ali umas 2 semanas estudando 3 vezes por semana, né? Deu uma diminuída. E aí eu tive que retomar forças e falar, não, ó. Tá chegando, o digital já está na praça, vamos retomar. Então, esses momentos de baixa, assim, eles acontecem com todo mundo, né? Somos humanos. Mas a gente tem que pensar por que que a gente se propôs a estar nesse caminho, a escolher estudar para concurso público, qual é o nosso objetivo, onde é que a gente quer chegar com isso, para ter motivação e para deixar a procrastinação de lado, né? Querendo ou não, a procrastinação, ela surge da oportunidade que a gente tem. Se a gente tem a oportunidade de estar ali, horas e horas ali deitado, vendo o TikTok, Instagram, querendo ou não, é uma coisa que vai nos atrapalhar. Então, tipo assim, em relação a redes sociais, etc., que é um dos maiores motivos hoje pra gente da procrastinação, se você tiver ali o público que você seguir for um público mais filtrado, vai ser uma maneira já de evitar a procrastinação. Por quê? Se você seguir pessoas que estão lá postando coisa em festa, estão postando coisa em viagem, estão postando, você tá vendo coisa de tipo brincadeira, de zoeira, de dar risada, você vai querer continuar ali. Porque, querendo ou não, entra um pouco naquela questão da dopamina, que libera e tal. E agora, se você seguir um pessoal, por exemplo, como os professores daqui sempre passam o Instagram deles pra gente, direto postam motivacionais, coisas etc. Você tá lá no momento lá que você tá se distraindo um pouco, tá? Querendo ou não, desviando do seu processo de estudo. Aí você entra no story de um professor, ele tá lá postando uma coisa que te motiva, você vai dar um choque e falar, opa, peraí, realmente, passou do meu horário aqui, era pra eu estar estudando. Então, querendo ou não, essa questão da procrastinação pelas redes sociais, uma maneira de estar evitando é filtrando o público que você segue, filtrando as pessoas que você segue. Porque é uma forma de controlar. Se você, como eu falei, se você só tá ali vendo zoeira, você não vai enjoar. Nunca. Agora, se você vê um cara, por exemplo, se você tá vendo uma zoeira e cai num negócio que refere-se a você de uma forma que tá te lembrando de estudar, tá lembrando de você ir buscar seus objetivos, querendo ou não, é uma forma de você tá combatendo a procrastinação, né? E eu vejo muito assim, se a gente tem uma base muito forte dos nossos objetivos, a gente vai querer tá alcançando. E é muito uma questão também de mental. É muito uma questão de mental, porque tem dia realmente que é muito difícil você acordar e levantar para estudar. Você vai dormir tarde, acorda cedo, ou talvez não tá num dia muito bom, tá cansado, mas sabe que tem que estudar e tá lá querendo evitar ao máximo estudar. Tem dia que estudar é um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que estar lá, a gente sabe da nossa obrigação. Uma das minhas maiores vontades é poder chegar, tipo, num final de semana e ter dinheiro para poder ir para algum lugar e viajar e conhecer outros lugares, não ficar em casa só, olhando pro teto. Então, querendo ou não, eu vejo que esse sacrifício que a gente faz agora
é um sacrifício que vai ser recompensado num futuro não tão distante, se for da vontade de Deus. É o seu fator motivador, né, Raul? Querendo ou não, é ter dinheiro, mas a gente tá tudo aqui no propósito de ter dinheiro, né? Não tem como. Direto ele, né? Direto, né? Super Direto. Claro. Olha, o que eu quero aproveitar para falar para todos, inclusive vocês que estão nos assistindo, eu gosto de metáfora. Então eu vou usar aqui fazer um bolo. Queremos fazer um bolo, precisamos de ingredientes. Queremos passar num concurso, precisamos de ingredientes. Para que esse bolo saia bem, para que as pessoas comam desse bolo, para que o bolo seja gostoso, eu preciso fazer outras coisas que não apenas os ingredientes. Como que eu vou levar esse bolo ao forno? Saindo da metáfora, estudar não é só estudar. Estudar é caminhar, é tomar água, é meditar. Estudar é ter disciplina. Estudar é procurar alguma coisa, como o Raul falou, que motive, né? Que no caso, ele quer ter dinheiro, mas ele quer ter dinheiro para viajar, para conhecer, né? Você tem uma filha, eu tenho 2 filhos, nós sabemos do que eu vou falar agora. Nossa motivação. A gente olha para eles e diz assim, eu preciso mais, e não é para mim, não é por mim, é por eles também. Então, quando eu vejo alguém estudar, desanimar e desistir, eu digo assim, você não estava cuidando do que não é só apenas o estudo. Você estava fazendo uma academia? Não. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então tem ponto de encontro comunitário na rua, né? Tem esse negócio assim. Você caminhar é de graça. Não, se bem que eu vi o pessoal do CrossFit pagando para caminhar. Eu não vi isso aí. Mas, você tem que caminhar, você tem que beber água, você tem que alimentação. Tem gente que não cuida. Descansar, né? Porque isso tudo tem a ver com o cérebro. O que eu como afeta o meu cérebro. O que eu bebo afeta o meu cérebro. Eu tinha um amigo que ele teve que parar de ser viciado para passar no concurso, né? Importante. Por quê? Porque ele falou assim, Jesus, eu estava me alcoolizando e não estava dando certo. Claro, o álcool tira a nossa capacidade de refletir, né? Então, o que você come, o que você bebe, a sua postura de levantar e já saber, você disse isso, o que vai estudar, programar, planejar, disciplinar, mas tem gente que acha que não. Não, eu só vou sentar e estudar. Não, até a cadeira você tem que saber, porque ela pode afetar a sua coluna e atrapalhar. Você, com uma boa cadeira, estudaria 2, 3 horas. Com uma cadeira que você não pesquisou a altura da mesa, estuda só uma, porque vai atacar essa dor. Então, olha a importância da gente, quando for fazer um bolo, saber se eu já tenho forno e se tem gás para ligar aquele forno. É metáfora, mas o que eu quero dizer é o seguinte, para chegar lá, você vai ter que saber quais são os passos. Que você planejar, né, Jesus? Planejamento é essencial. Sem planejamento, a gente meio que quebra a cara. A de vez em organização quando. também, né? A Não é? organização é crucial. Não, com certeza, porque senão a gente acaba nos sabotando, né, nessa caminhada. Se não souber o que tem que fazer, da forma como tem que fazer. Lógico que nem sempre você vai ter a estrutura ideal. Graças a Deus vocês estão estudando num lugar onde oferta essa estrutura para vocês, mas várias pessoas não têm essa possibilidade. Mas, assim, é você encontrar meios que dê para você fazer, pelo menos, o básico. Comece. O mais difícil é começar. Então, dê o primeiro passo que, assim, as coisas elas vão se ajustando, as coisas elas vão fluindo de acordo com que você se proporciona fazer daquela forma, né? O Jesus colocou essa questão da atividade física. A gente teve até um podcast aqui com o treinador Quito. A gente tinha até a gente tem, na verdade, um curso dele liberado na nossa plataforma, porque isso para a tua carreira talvez nem tanto que você escolheu, Felipe, mas para o do Raul é essencial, você tem que manter isso paralelamente. Não dá para você deixar para treinar, fazer realmente o treino específico do TAF, que é um pouco diferente de academia. A academia é joia, ela nos auxilia ali em todas as outras questões, mas o treino pro TAF ele tem que ser levado muito a sério para essa sua área. Não sei se você já se aprofundou nisso. Já, com certeza. Eu busquei saber, né? Quando eu comecei a criar interesse por essa carreira, eu comecei a buscar, tipo, as etapas que são a prova objetiva, a ITAF, curso de formação. Então, querendo ou não, a respeito desse interesse que surgiu, o conhecimento a respeito do TAF, que são, correr ali a quantidade de metros ali, que eu não tô me lembrando agora, mas em 11 minutos, aí tem as barras, tem, querendo ou não, o salto. Então, querendo ou não,
leva a gente até uma preparação. Nessa questão, ainda mais para minha carreira, é uma coisa que não exige só o estudo, e sim a forma física também. E se você conseguir manter a forma física, criar um hábito de ter um treino, ter uma caminhada ali diária, você, além de estar exercitando o seu corpo, você vai estar exercitando sua mente, porque é um momento ali que você vai estar... Tipo, numa caminhada, você não vai estar pensando só no estudo, você tá pensando na vida, vai ter um momento para espairecer, né? Sim, que é justamente o escapezinho que eu ia perguntar. A gente tem que ter esses momentos também, porque tem pessoas que ficam tão habitoladas às vezes, e não é se abster de tudo, você tem que ter prioridades. Porque senão você vai surtar, porque tem que saber como lidar com essa questão emocional. Uma hora ou outra vai ter o dia mal, igual você colocou, Felipe. Você não acorda tão bem e você precisa ter umas pausas. Você não pode se abster da tua família. Tá tendo o aniversário do vovô de 90 anos. Não, eu não vou não, porque eu tô estudando para concurso. Poxa, eu acho que não é assim. Dá pra gente colocar prioridade, saber que eu vou ter que me doar mais hoje, porque amanhã eu vou ter esse aniversário. Eu acho que isso tudo tem que ser bem dosado. Você me lembrou uma prima, que a gente sempre tem um parente, né? Que procura a gente, né? A gente tem que ser uma referência. E eu assim. percebi que ela decidiu ficar fanática no estudo. E eu percebi que ela estava se desmotivando. Tava vindo os meses e ela estava dizendo... Aí eu falei, fulana, para não trazer o nome da minha prima aqui, fulana, vem cá. Quantas vezes você ia à sua igreja, que eu sei que você gosta e que é importante para você? Eu ia tanto. Você tá indo o quê? 0, tá errado. Ela, como assim? Mas não foi você mesmo que disse que tem que largar tudo? Eu falei, não, peraí. Mas você precisa meditar, não é lá que você conversa? Não é lá que você se orienta espiritualmente? Só diminui, não extingue. Ela extinguiu. Ela parou. Então tem gente que não vou fazer academia, não vou caminhar, não vou isso, eu vou só sentar e estudar 10, 11, 12 horas por dia. Você vai conseguir no primeiro, no segundo, no terceiro. Você vai conseguir um mês. Mas vai chegar um momento que seu corpo, sua mente, seu espírito, sua alma vai exigir um templo. Que era o templo que ela ia, que é a igreja dela. Vai exigir uma academia, vai exigir uma caminhada, vai exigir uma boa alimentação também. Que essa história também de não planejar. Planejei estudar, mas não planejei comer. Peraí, vai atacar seu cérebro, né? Então, quando você falou aí prioridade, sim, a prioridade é estudar, mas tem que ter aquele tempinho para você fazer aquilo que é necessário, como a sua igreja, se você é de igreja, como a sua academia, se você é. Eu falo isso porque cada um é de uma tribo, né? Se a pessoa é da igreja, cara, ela não pode parar definitivamente, ela tem que diminuir, não é mais prioridade, como ela disse assim, ela até brincou, falou assim, meu pastor não é mais prioridade. Tá, mas tem que existir, ele tem que estar lá. Prioridade ele não vai ser, porque a prioridade agora é passar no concurso, mas tu matou ele na sua mente? Não pode, né? Você vai lá de vez em quando. A academia também não pode ser prioridade, né? A prioridade é estudar, mas passa lá. Aí quando eu falo academia, não é necessariamente se matricular, porque dá para fazer uma atividade aí fora na rua de graça. De graça. E essa questão da ansiedade, eu falo por experiência, vocês assim, estão caminhando com a gente, vamos colocar nesse ano, né? Mas a gente tem experiências de alguns alunos, eu espero até trazer, você conhece ele, eu não vou citar, porque eu quero trazer ele aqui para trazer essa vivência, sabe? Estudou com a gente freneticamente, o menino realmente ficou determinado a estudar, ele chegava como vocês de manhã, passava o dia na biblioteca, a biblioteca bem ampla, então ele ficava o dia ali e à noite, dependendo da aula que tinha, se ele tivesse dificuldade, ele assistia de novo, a gente dava essa liberdade para ele. Ou senão ele ficava em exercícios e só saía quando a instituição fechava. E eu fui dando uma olhada naquilo com mais cautela, eu falei, vamos devagar, tenta dar umas pausas de vez em quando, e ele foi freneticamente. Até a semana da prova. Na semana da prova ele travou. Emocionalmente, ele deu uma crise muito forte de ansiedade. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. E eu quero muito trazer para ele trazer essa experiência. Prioridade. Não ficar bitolado, não realmente ficar fanático com isso. Porque em tudo existe o momento exato. Às vezes a gente se doa muito, mas não é a hora de acontecer isso. Então, a gente tem que saber lidar também com a reprovação, que é fundamental, porque ela vai vir. Lógico que a gente acredita muito no sonho de vocês, a gente acredita muito no potencial, só que pode ser que venha uma reprovação. E aí, o que você vai fazer com ela? Vai, não, agora eu não quero mais, vou desistir, chega disso. Não é isso. Nadou. Mas é igual o caderninho de erro, né? A gente vai pegar ali onde é que eu pequei, essa prova aqui, o que eu errei nessa prova. Aí, meter em cima. Eu me preocupo quando eu vejo o aluno cavalo paraguaio. Ele dispara, ele sai, ele estuda 8, 9, 10, uma semana, 2 semanas, um mês. Aí depois ele, sabe, começa a diminuir. Eu fico preocupado, porque desde o começo a gente tem que saber dosar.
A gente tem que saber administrar. Né? É como um professor que nos recebe na academia. Ele não vai dar o peso maior. Eu falo, o que você fazia antes? Você caminhava? Eu sempre achei interessante essas perguntas. Por que o cara quer saber? Se eu estou matriculando aqui agora, ele quer saber. Então, na minha vida antes. Que eu sou um cara assim, que eu passo tempo na academia, volto. Eu não consigo ficar. Porque lá dentro é preso, sabe? Eu prefiro fora, né? Mas sempre que eu volto, são as mesmas perguntas. Você faz o que antes, fora da academia? Você caminha? Você já fez academia? Você pega quanto peso e tudo? Mesma coisa para estudar. Está começando agora? Não vai estudar 100%. Vai estudar 80%. Porque tem 20 que você tem que separar ali para dar uma relaxada, para dar uma descansada para o corpo e para a mente poder falar assim, estou respirando. E se eu estou respirando, eu consigo estudar um pouco mais. Nossa, joia. É a constância. O importante disso tudo, acho que desse papo que a gente bateu, eu acho que ficou mais centralizado aqui, muito bem claro, é a constância. É começar e ir até o fim, realmente num ritmo que é joia para você, que às vezes não é o mesmo ritmo dele, mas que é joia para ele. Entende? Cada um identificar as ferramentas, os métodos de estudo ideal para cada realidade e ter constância naquilo que certamente a aprovação vai vir e a gente vai vibrar junto, né? Só aguardando o churrasco da posse. A comemoração numa fazenda, né, Felipe? Fazenda? Opa! Boa ideia. Com esse salário aí dá, hein? Dá para bancar todos nós. Gente, é isso, um prazerzaço esse bate-papo nosso, sem ter tido esse momento com vocês. São histórias que nos inspiram, de verdade. Conversar com vocês, assim, eu saio com o coração realmente jubilante aqui, de ver, assim, a trajetória, o esforço que vocês estão fazendo e, de alguma forma, a gente poder estar contribuindo com tudo isso. Eu queria que vocês deixassem um recado para quem está de casa, realmente, para entender essa dinâmica de concurso. O que vocês têm para falar para eles? Bom, o que eu posso passar para vocês, eu acho que é o que a gente falou aqui, o planejamento. Foque no que você quer, no carro que você quer, no concurso que você quer. Pense no tempo que você tem, divida ali, leia o edital de cabo a rabo. Acho que esse é um grande conselho que eu posso dar. E divida ali todo o conteúdo nos dias que você tem, sempre não esquecendo de cuidar do seu corpo, de se alimentar direito e de ter um momento de lazer também. Se você parar a sua vida inteira para se dedicar ao estudo exclusivamente, eu acho que a possibilidade de frustração é muito grande. Então, acho que o conselho que eu deixo é esse aí. Querendo ou não, como a gente, durante todo esse bate-papo que a gente debateu, é de extrema importância. Saber conciliar tudo, saber dosar tanto o tempo de estudo, quanto o tempo de lazer, o tempo de poder fazer uma atividade física, porque tem tudo envolvido com estudo tem que estar interligado. Se não estiver interligado, não vai funcionar. Você vai, como Jesus falou, vai estar ali em constância 1 semana, 2, 3, 1 mês, e quando chegar o segundo mês, é a constância. Foi pra onde? Então, querendo ou não, você tem que saber dosar, você tem que conhecer os limites. Não pode parar por causa de uma frustração, não pode parar por conta de errei tal coisa, me desanimei. Não. E o seu sonho? O sonho que você estava acreditando quando você estava estudando frenético? Você vai deixar para trás por conta disso? Então, querendo ou não, o estudo ele não é só estudar. É você ter uma base, ter uma conciliação a respeito de tudo. E o mais principal, que é você almejar, você conseguir conquistar o que você almeja, o seu objetivo. Meu objetivo é ser polícia, meu objetivo é ser da Câmara dos Deputados. Por conta do dinheiro, não vamos negar, né? E, querendo ou não, a gente tem que saber tanto conciliar e acreditar nos nossos objetivos e na nossa capacidade. Então, o recado que eu deixo para vocês é: entendam, conheçam a si próprio, que você vai estar conseguindo conciliar, vai estar conhecendo seus limites e, claro, vai estar conseguindo alcançar a sua almejada profissão, seu almejado cargo público. Isso aí. Meu recado para vocês é: se espelhem em pessoas que levem a sério o que elas estão fazendo. Não importa o que. Vai varrer, leve a sério o que você está varrendo. Vai lavar uma louça, leve a sério o que você está lavando uma louça. Vai estudar, leve a sério. O que eu vi aqui na frente são 2 pessoas que estão levando a sério o estudo, o aprendizado, com os instrumentos que elas contrataram, que é a nossa instituição. E é isso. E o meu recado para vocês, que é o de sempre: desistir não é opção. Muito feliz, viu, galera? Prazerzaço mais uma vez estar com vocês. E vamos juntos até a aprovação, viu? Até a próxima. Com certeza. Até mais. Até a próxima. Até mais.